Acabou sua cota de besteira no YouTube de hoje, porque agora você vai resolver questão junto comigo. Já vou preparar meu cafezinho descafeinado. Aproveita que hoje nós vamos resolver questão de direito constitucional. Então, se cai direito constitucional no seu concurso, pega o seu cafezinho também, porque tá começando mais um Café com Questão. Se você vai fazer CNU, cai direito constitucional pra você, hein? Vamos lá. Vamos começar a resolver questão de direito constitucional. Bora lá, direto ao ponto. O ensino religioso de matrícula obrigatória é disciplina ministrada nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Não é matrícula obrigatória. Vamos ver se é só esse o erro mesmo. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Esse é o único erro. Então, também é ensino fundamental e é no horário normal. Próxima. Constitucionalmente, não se prevê a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Errado, se prevê sim. Vamos lá. Bora, internet. Certo. Vamos ver o comentário. A gente se repara. É sempre, direito constitucional mais ainda, né? É sempre a literalidade da lei que traz a resposta, né? Aqui, literalidade, repara nos próximos também. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica, comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Próxima. O controle incidental ou difuso da Constituição é exercido pelo STF ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade. O controle incidental ou difuso. Incidental ou difuso da Constituição é realizado pelo STF ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Eu acho que tá certo, mas vamos ver. Errado. Vamos ver qual foi o erro. Errei, vou colocar no flashcard. O controle incidental ou difuso das ações diretas e as ações diretas de inconstitucionalidade, que são parte do controle concentrado, são modalidades distintas. E era que estava aparecendo a minha dúvida mesmo. Eu não achei que era a mesma coisa. Mas deixa eu levar. São modalidades distintas de controle de constitucionalidade, embora ambos possam ser exercidos pelo STF em diferentes contextos. Portanto, o STF exerce o controle incidental, difuso, ao julgar recursos ou outras ações em que a inconstitucionalidade é uma questão lateral e incidental, ao caso concreto. Por outro lado, o STF julga as ações diretas de inconstitucionalidade no exercício do direito... no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, não do controle incidental. Esse negócio de controle de constitucionalidade é difícil, né? O controle de constitucionalidade de um caso concreto, difuso, outros tribunais podem declarar difusamente a inconstitucionalidade. Ou incidental, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei pode ocorrer num processo de indenização, por exemplo, como um incidente processual. Tem comentário de professor, será? Mas é complicado mesmo, não tem. Qual foi essa prova? Auditor. Da FUB. O controle incidental e o controle ou difuso da Constituição é exercido pelo STF ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade. Então, o controle, ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade, o controle é difuso e não incidental, pelo que eu entendi daquele primeiro comentário, né? Aqui, portanto, o STF exerce o controle incidental, difuso, ao julgar recursos ou outras ações em que a inconstitucionalidade é uma questão lateral, ao caso concreto. Por outro lado, o STF julga as ações diretas de inconstitucionalidade no exercício do controle concentrado. Então, o julgamento de ADI é controle concentrado, está concentrado lá no STF. Já o difuso é quando é espalhado, desconcentrado, digamos assim. Difícil essa questão. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou colocar no Brainscape. E vou pedir para eu definir controle concentrado e controle incidental ou difuso. Defina controle de constitucionalidade concentrado e controle de constitucionalidade difuso incidental.
vou colocar com as minhas palavras. Controle concentrado é o realizado pelo STF no julgamento de ADI. Concentrado no STF. Já o controle difuso incidental é espalhado como recursos, né? Deixa eu pegar os exemplos que estavam ali. Como recursos ou outras ações em que a inconstitucionalidade é uma questão lateral, incidental ao caso concreto. Recurso ou outras ações em que o controle de inconstitucionalidade é lateral ao caso concreto. Incidental, tá? Esse incidental. Lateral. Incidental ao caso concreto. Próxima. Vão ser menos de 30 minutos hoje, porque vai interromper a gravação. Um exemplo da utilização do mecanismo de freios e contrapesos ocorre quando o Senado Federal aprova um nome indicado para ministro do STF. Acredito que sim, quando envolve mais de um poder, né? Certo. Caso um servidor estável seja reintegrado em virtude de invalidação de sua demissão por sentença judicial transitada em julgado, eventual ocupante do respectivo cargo, se não estável, poderá ser exonerado. Certo. Essa não é fácil, não. Lei 8.112. Lei 8.112 e Constituição também, né? Vamos ver aqui o que tá no comentário. Aqui, ó, Lei 8.112. Engraçado, tá inconstitucional, né? Mas vamos ver a literalidade da Lei 8.112. Aqui, a reintegração é a revestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial ou administrativa com ressarcimento de todas as vantagens. É o caso, né? Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, mas não foi extinto, o cargo está ocupado, né? E acabou a luz aqui. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Quando não for possível a recondução ou aproveitamento, poderá ser exonerado. Mas onde está escrito isso? Isso aqui. Aqui é lei, aqui não parece que é lei, né? Não há menção expressa que diga que o servidor estável será exonerado na situação apresentada. Aqui, eu acho que isso aqui é da Constituição, por isso que cai em Constitucional. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração. Acho que é isso mesmo, que ele fala que se estável, será reconduzido, né, ao cargo de origem, né? Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. E aí, se não estável, ele vai ser exonerado, né? Mas onde está escrito isso? Aqui não há em nenhum documento normativo, doutrina ou julgado que mencione que o servidor não estável será exonerado em caso de reintegração de outro servidor. Ele diz indiretamente, né? Quando ele fala que o estável vai ser posto em disponibilidade ou voltar para outro cargo, a gente entende que então o não estável talvez possa ser exonerado. Vamos ver. Galera, a administração pública segue a legalidade. Está errado esse gabarito. Se não tem previsão, né? Tá estranho mesmo. Será que já é gabarito definitivo esse? FUB. Vamos solicitar o gabarito comentado. Mas aí, se tá inconstitucional, deve estar na Constituição em algum lugar. Vamos ver aqui na Constituição.
integração. Vamos colocar isso. Integra. Nossa, tá lento aqui. Tá. Ai, parece que só fala isso aqui mesmo. Parece que é uma extrapolação, né, de interpretação. Mas a gente vai achar... Vamos ver se já tá no gabarito definitivo, né, esse concurso da FUB. Acho que foi Sebrasp. Porque pode mudar, né. Curso do local de provas. Demanda. Aqui, foi disponibilizada a prova objetiva. Gabarito preliminar. Tá em fase de gabarito preliminar ainda, então não vou anotar esse conhecimento aqui, porque pode mudar, né? Não vamos considerar ainda. Próxima. Observar os requisitos legais são acessíveis aos estrangeiros, os cargos, os empregos e as funções públicas. Observar os requisitos legais, sim. Uma dica, gente, quando vocês forem precisar chutar. Lógico que se souber o conteúdo melhor, que às vezes não vai dar certo isso. Mas precisar chutar, se tem isso aqui observado os requisitos legais, vai dar certo. Porque observar os requisitos legais, pode fazer o que quiser se observar o requisito legal, entende? Mas use só se precisar chutar, tá? Lógico que às vezes pode não dar certo, pode ter um absurdo depois. Mas se precisar observar os requisitos legais de acordo com o previsto na legislação, qualquer coisa do tipo, tende a estar certo. No âmbito de um mesmo órgão da administração pública, as funções de confiança e os cargos em comissão podem ser ocupados por servidores efetivos. Sim. Sendo que o cargo em confiança só pode ser ocupado por cargo efetivo, né? Mas o cargo em comissão também pode ser ocupado por cargo efetivo. O prazo para a impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral encerra-se com a diplomação do candidato eleito. Essa é boa. O prazo para a impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral encerra-se com a diplomação. Prazo para a impugnação do mandato eletivo. Isso é difícil, velho. Tô lembrando de alguma coisa disso. Tipo, faz sentido dizer que não, porque pode impugnar o mandato a qualquer momento, né, teoricamente. Mas eu lembro de ver alguma coisa nisso. Tem alguma coisa que tem um prazo. Vai ser chute essa, mas vamos lá. Encerra-se com a diplomação. Eu vou no certo, mas tô na dúvida. Errado. Vamos ver. Aqui, literalidade do CF. O mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contado da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Vamos colocar isso no Brainscape. E aí eu vou botar em forma de lacuna, para preencher esse prazo também. Nossa, meu computador tá lento. O mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Contados da diplomação. Tá. Então, no prazo de 15 dias. Contados da diplomação. Save. Vamos lá, próxima. Eu acho que ele deve estar lento porque eu tô gravando a tela e a câmera. Olha lá, literalidade da lei, gente. Letra da lei seca. Constitucional, administrativo, direitos no geral, legislações. Vai ter uma outra questão aqui de jurisprudência ou doutrina, mas a maioria esmagadora
É lei seca. Não se estende aos trabalhadores domésticos a integralidade dos direitos trabalhistas estabelecidos na CF para os trabalhadores urbanos rurais. Certo, não se estende, não são todos. Comentários. Aqui, eu gosto de ver a literalidade mesmo. Tem um inciso que fala, os incisos aqui. São assegurados à categoria de trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais. Então, não vai ser todos, né? Nem precisava saber quais são aqui, só ele perguntar a integralidade. Os direitos do brasileiro nato, não extensíveis ao brasileiro naturalizado, são definidos em lei. Acho que é na Constituição, por isso que tá errado. Isso. A lei não pode diferenciar nato e naturalizado, só a Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Aqui, literalidade da lei. Esse Jonatas aqui tá atento. Não, CESP hoje não. Gente, os comentários são os melhores. Classifica-se como material a Constituição cujas regras sejam de natureza essencialmente constitucional, ainda que não estejam reunidas e formalizadas em um mesmo documento. Aí tá falando da classificação das constituições, né? Classifica-se como material a Constituição cujas regras sejam de natureza essencialmente constitucional. Eu acredito que sim. Porque o conteúdo é constitucional, né? Ainda que não esteja reunido em um mesmo documento. Que Constituição material ou substancial leva em consideração seu conteúdo para determinar se é ou não constitucional, ou seja, pelas normas que tratam da estrutura do Estado, da organização dos poderes, dos fundamentos, dos direitos fundamentais, independentemente de estar em um único documento ou de sua forma escrita. É isso. Constituição formal, escrita e codificada em um único documento. Aqui a Constituição formal, que é um documento único e solene. Isso é a oposição, né? Uma é a Constituição material, que pode estar espalhado, mas que o conteúdo é de Constituição, né, de Estado, e a Constituição formal, que é o documento ali. A nossa Constituição brasileira é formal, né? Porque tem um único documento, que é a Constituição Federal, e trata de conteúdos que vão além dos direitos e organização do Estado, né? Próxima. A necessidade de impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de determinada pessoa exemplifica o atributo da inaplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Pelo contrário, quer dizer, a necessidade de impetração de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo de determinada pessoa exemplifica o atributo da inaplicabilidade imediata. É o que está certo. Uma aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Mas são todos os direitos e garantias fundamentais que têm essa limitação. Alguns são de aplicabilidade imediata. Vou pôr errado. Vamos confirmar o erro. Gente, sempre vá no comentário dos alunos. A melhor coisa que tem. Onde tá os direitos fundamentais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E aqui falou que da inaplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Então, a própria Constituição Federal fala: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Acabou. Em razão de sua natureza personalíssima, o direito fundamental de acesso a informações restringe as informações relacionadas ao interesse particular do requerente. Não tem isso não, posso perguntar sobre qualquer coisa. É interessante como mistura, né, direito constitucional com direito administrativo. Que aqui eu pensei em lei de acesso à informação, né? Mas é um direito previsto na Constituição, né? Lei de acesso à informação, o direito à informação. Aqui, artigo 5º da Constituição Federal. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário exercício profissional. Aqui, artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Aqui, matou a questão. Que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em razão dos princípios da reserva legal
e da anterioridade da lei penal, o reconhecimento de uma conduta como crime exige tanto a sua definição legal como crime, quanto a previsão legal das penas a ele combinadas. Tá com cara de certo, eu tô na dúvida quanto a essa questão quanto à previsão legal das penas, mas eu acho que sim. Não tem como punir sem previsão legal, tem isso na Constituição mesmo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Mas tem a literalidade aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Artigo 5º. Gente, artigo 5º é o artigo que mais cai em direito constitucional. A CF veda a participação do capital estrangeiro nas instituições que integram o sistema financeiro nacional. Veda a participação do capital estrangeiro nas instituições que integram o sistema financeiro nacional. Tô na dúvida dessa, viu? Porque eu tô pensando, tem banco que é estrangeiro, né? Tinha o Santander até há pouco tempo. Tem, né, o Santander. Mas tem alguma coisa, eu acho que ele tá querendo pegar de. Tem uma vedação de capital estrangeiro, mas eu acho que não é no sistema financeiro. Tô na dúvida, vou de errado. Errei, acertei, tá errado mesmo, mas vamos entender, pra ter convicção. Aqui. O sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a serviço dos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, disporão sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, vai poder participar. Mas tem alguma situação que não permite capital estrangeiro, que a gente pode estar confundindo aqui. Seria bom lembrar, para não achar nessa outra situação que vai permitir capital estrangeiro. A CF veda a participação do capital estrangeiro. Deixa eu ver se eu pesquisar isso aqui no Google, se aparece alguma coisa. Não veda completamente a participação do capital estrangeiro, mas estabelece regras e limites para certas áreas de atividades. Esse eu acho que eu estava lembrando daquela situação que não pode estar no controle de imprensa, essa situação de jornalismo, então. Mas tá consolidado aí, né, que o capital estrangeiro pode participar, desde que regulado, né? Disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro. Leis complementares. Próxima. Vamos fazer só 20, gente, tá acabando. As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser constituídas tanto para a prestação de serviço público quanto para a exploração de atividade econômica. Certo. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado será permitida quando necessário. A CF autoriza o Estado a intervir na economia como agente normativo e regulador da atividade econômica. Certo. Vamos na internet, deixa eu beber água. Não tem mais água aqui. Acabou. Cadê? Aqui. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo, planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Isso aqui às vezes cai, né? Cai tipo, indicativo para o setor público, determinante para o setor privado, não. Essa função, ela é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Próximo. É vedado qualquer exercício de atividade econômica diretamente pelo Estado? Não. O Estado exerce atividade econômica, sim. Aqui, salvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos. Salvados os casos previstos nessa Constituição. Então, tem situações, sim. Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Constitui monopólio da União
A pesquisa e a lavra de jazida de petróleo e gás natural. Tô na dúvida dessa. É monopólio da União. Pesquisa e a lavra de jazida de petróleo. Acho que não, vamos ver. Tô na dúvida. Certo. Isso aqui vai pro Brainscape. Vamos ver o comentário. Você tá inquieto, né, filho? Fica quietinho. Vamos descer então. Vai. Ai. Constitui o monopólio da União a pesquisa e a lavra de jazida de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Literalidade, né? Então vai isso aqui pro Brainscape. Acho que eu vou colocar, na verdade, como pergunta. Pra julgar certo e errado isso. C/M. Eu faço assim no meu código, que eu já sei que é pra julgar certo e errado. E aí eu vou botar aqui resposta certa. Monopólio da União, pesquisa. Ok, próximo. Acho que é a última agora, né? Marina Sena, concurseira. Ai. A refinação do petróleo nacional não constitui monopólio da União. Tá perguntando a mesma coisa? A refinação. Acho que é a mesma coisa. Vamos ver. Errado. A refinação do petróleo nacional não constitui monopólio da União. Errado, porque constitui sim, né? Como a gente acabou de ver. Constitui monopólio da União a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Aqui, o artigo inteiro, né? Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação do petróleo nacional e estrangeiro, a importação ou exportação de produtos derivados, transporte marítimo, tudo que envolve petróleo, gás natural, né? Vamos ver isso aqui. A pesquisa, a lavra, enriquecimento e reprocessamento de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão. Então, os radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados por regime de permissão também. Ok. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização de atividade prevista no inciso 1 a 4 deste artigo observados. Então, é monopólio da União, mas pode contratar empresas estatais ou privadas. Tá bom. 20 questões, ótimo. Acho que eu errei 2 dessas, né? Tá ótimo de 20. 90% de acerto. Ou foram 3? Vou contabilizar aqui certinho. Aí está. Foram 3. Tá excelente ainda assim. Deixa eu ver aqui quanto é que ficou. Acertei 17 de 20. 85%. Tá ótimo. O que vocês acharam? Tem algum comentário sobre essas questões? Como é que vocês foram nessas questões? Como é que foi o índice de acerto de vocês? Gostaram? Qual é a matéria que vocês querem que eu resolva a questão agora? Coloca aqui no comentário.